nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vice-governador Carlos Fávaro, que continua, né, como secretário do Meio Ambiente. E eu li uma notícia ontem que achei espetacular, porque era um dos grandes sonhos do governador Dante de Oliveira, cujo governo pertencia e que Mato Grosso registra como um dos maiores governos da sua história, que é a reativação da possibilidade do Instituto de Pesquisa do Pantanal. E que a seu convite, a convite do governo de Mato Grosso, a convite do vice-governador, o presidente Michel Temer também estaria disposto a vir aqui para o lançamento desse Instituto de Pesquisa do Pantanal. Como o Pantanal nasce aqui, como Cuiabá é a capital do Pantanal, é a capital do agronegócio, e como o Pantanal nasce aqui, e como aqui teve a Copa do Pantanal, eu acho que o Instituto de Pesquisa do Pantanal seria algo realmente para ser consolidado como uma grande fonte de descobrimento da enorme diversidade da nossa fauna e flora pantaneira. Mas, vice-governador Carlos Fávaro, está confirmado para que dia que o presidente vem, o lançamento do Instituto, vai ser lá na usina de Itaici mesmo? Como é que vai ser tudo isso? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui falando com vocês. Essa foi uma oportunidade que foi trazida à vice-governadoria, até pelo professor Paulo Teixeira, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, por conta, né, do ministro Kassab ser do PSD, o partido que a gente está liderando, e esse instituto, ele parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde Kassab é o ministro hoje. Nós fomos então ao ministro nesta semana, junto com o professor Paulo Teixeira, para mostrar a importância desse instituto. É um gol de placa, como você falou, para o Brasil, para o governo Michel Temer, vir lançar esse instituto em Mato Grosso. Para o mundo. Porque, isso eu ia dizer para você, o Pantanal é um patrimônio do mundo, o patrimônio de biodiversidade do mundo. Esse privilégio de ter o Pantanal em nosso território. E um instituto de pesquisa que cuide da fauna e da flora e veja e aponte soluções para a continuidade e a preservação desse patrimônio histórico é fundamental para as próximas gerações. E o presidente Temer não pode perder essa oportunidade. Foi essa mensagem que levamos ao ministro Kassab, e aí nós fizemos um cronograma. 2 de fevereiro é o Dia Mundial de Terras Úmidas. É um dia propício para que o presidente Temer venha aqui a Mato Grosso fazer o lançamento oficial desse instituto, delegando a competência, fazendo os convênios com a Universidade Federal de Mato Grosso, a Unemate pode também fazer parte desse trabalho, mas é fundamental que os mato-grossenses pesquisem a preservação e a continuidade deste patrimônio histórico, desse patrimônio da humanidade. Nós, da FAPEMAT, né, o governo do estado de Mato Grosso já tem 3,5 milhões de recursos alocados para essas pesquisas. É o início dessas pesquisas. O CNPq pode pôr recursos, o Ministério da Ciência e Tecnologia pode pôr recursos, e nós começarmos um grande instituto para a preservação do Pantanal. Pois é, mas vai ter um local onde isso vai funcionar? Vai ser lá na usina de Itaici? Nós tem um prédio já construído para ser inaugurado dentro da UFMT, onde seria a sede, mas lá na usina Itaici é o lugar ideal para nós levarmos o presidente Michel Temer, o governador Pedro Taques, o ministro Kassab, a UFMT, a reitora, que diz passagem, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e ela vai superar essa crise que teve do AVC. E se Deus quiser, até lá vai estar lá junto com a gente, fazendo discurso em defesa do Pantanal. Do Pantanal Mato Grossense. 2 de fevereiro, nós marcamos a data, 2 de fevereiro, convite ao presidente Michel Temer, e eu tenho certeza que de agora em diante é cobrança para acabar. O Instituto é certeza que nós teremos, já compromisso com o ministro Kassab. Agora nós queremos a vinda do presidente Michel Temer fazer esse lançamento. É um gol de placa, uma oportunidade muito mais para ele do que para todos nós. Queremos o pesquisa, queremos o Instituto, e isso nós vamos ter. E Mato Grosso, o Brasil e o mundo vão ganhar muito, né? Com esses institutos de pesquisa, né? O que nós vamos crescer nessa área não está escrito. Agora, vice-governador e secretário Carlos Fávaro, o senhor ainda responde pela Secretaria do Meio Ambiente. E assim, tem pessoas que têm até medo da secretaria. Não vou fazer requerimento nenhum lá, porque lá não despacha nada, não sai nada, é tudo travado.
Esse era o histórico da Secretaria do Meio Ambiente. Mudou com sua presença lá, o senhor que tem experiência e tem uma origem no setor produtivo, etc e tal? Olha, Antero, é importante dizer que o desenvolvimento não pode ser em detrimento do meio ambiente. E nós somos um gigante na produção de tudo, né? Soja, milho, algodão, girassol, diamante, energia elétrica, biodiesel, um gigante em produção. Mas somos um gigante em preservação. 60% do território mato-grossense está completamente preservado e assim deve ficar. Nós não precisamos aumentar o desmatamento e não podemos, até por conta de um compromisso do governador Pedro Táxi na COP21, de zerar o desmatamento ilegal até 2020. Faltam 4 anos e já no primeiro ano, à frente da secretaria, nós reduzimos o desmatamento do estado de Mato Grosso em 19%. E é possível, se seguir essa média, não estamos comemorando, mas se seguir essa média, 19%, 20% ao ano, 5 anos nós vamos zerar o desmatamento ilegal. Então é possível preservar o meio ambiente para as próximas gerações, mas é possível que tenhamos a Secretaria do Meio Ambiente mais aberta à população para a legalidade. Esse é um grande trabalho que nós estamos implementando e já com frutos, com resultados. Junto, por exemplo, com a Falcone, uma grande consultoria brasileira, nós estamos melhorando o licenciamento, abrindo a porta, como você disse, para que o cidadão possa vir à Secretaria do Meio Ambiente e ter mais agilidade no seu licenciamento. E os primeiros números nós começamos a colher. Por exemplo, nós tínhamos um passivo na área de outorga d'água de 1.800 processos tramitando e sem solução. Fizemos força-tarefa, um trabalho. Hoje nós já reduzimos de 1.800 para 700 e o fluxo normal são 500 processos. Quando entrar em 500, aí entra no fluxo normal, em torno de 35, 45 dias sai uma outorga d'água. Esse é o fluxo normal. Reduzimos já o tempo médio de licenciamento na Secretaria do Meio Ambiente, era de 272 dias. Alguns processos demoravam mais e alguns mais rápido, mas tempo médio 272 dias. Já reduzimos para 163 e tenho certeza, com toda essa infraestrutura colocada à disposição e sistema, que agora a CDS é uma empresa que vai fazer o sistema de licenciamento digital mais rápido, vamos reduzir ainda mais, abrindo assim a porta da legalidade para o cidadão. Tá. E existe uma política de recuperação de áreas degradadas? Quer dizer, porque o Brasil fala que estimula, mas o Estado tem sido o indutor de ter uma política de financiamento privilegiado para a recuperação de áreas degradadas, o que seria muito bom para a preservação ambiental. Ao invés de fazer desmatamento legal, perfeito, vamos recuperar a área que está aí quase perdida, mas que pode ser recuperada brilhantemente para pecuária, por exemplo, para outras situações. Perfeito. Como o Mato Grosso já é um gigante em produtividade e pode aumentar muito ainda esse potencial sem derrubar uma árvore sequer. Nós temos 22 milhões de hectares de pastagem de baixa produção, né? Que são propícios à agricultura e pecuária. Desses 22, algo em torno de 16 milhões de hectares. E eles podem ser incorporados à agricultura com tecnologia, com recuperação ambiental, com calcário, com fosfatagem, e isso poder aumentar o número do rebanho no mesmo hectare e consorciar com a agricultura. Hoje nós temos agricultura em 9 milhões de hectares e somos o campeão brasileiro e mundial de produção de alimentos. Imagine com mais 16 milhões o tamanho que Mato Grosso pode ser. E não estamos falando de derrubar uma árvore sequer. É esse o caminho e eu tenho certeza que vai acontecer desta forma sem que haja mais desmatamento. Secretário e vice-governador Carlos Fávaro, e o tamanho dessa crise? E essa reforma tributária? Eu entrevistei aqui o deputado Pedro Satélite, ele falou assim, olha, vamos ser sinceros, eu como deputado não vou mentir a população não. A reforma tributária vai aumentar impostos. O seu setor especificamente, o deputado Wilson Santos, que agora está no governo, mas quando o líder do governo na Assembleia defendeu o aumento de impostos para o setor produtivo. Nós temos aí o ministro Brairo Maggi dizendo o seguinte, olha, isso é um tiro no pé. Aumento de impostos para o setor produtivo, para taxar ainda mais o agronegócio,
Porque há uma cultura de que o agronegócio não paga nada. É bacana assim, o agronegócio não paga nada? Como é que é isso? Olha, Antônio, obrigado pela oportunidade, todos sabem da minha origem, né? Eu vi você anunciando que na segunda-feira o secretário Gustavo Oliveira vem aqui fazer uma entrevista esclarecedora dos pontos da nova reforma tributária de Mato Grosso. Principalmente dizer o seguinte: a reforma tributária tem um objetivo de acabar com esse cipoal, com esse emaranhado de legislação que foi feita no estado de Mato Grosso nos últimos 5 anos, que gera 7 mil processos administrativos tributários por mês. Nós temos 200 mil processos administrativos. O empresário recorrendo de algumas injustiças que possivelmente o Estado faça por uma legislação confusa, que mudou toda hora, cheio de regras, desmandos, que precisa ser modernizado. Também é claro dizer que para superar essa crise que o Brasil, o estado do Mato Grosso vive, nós precisamos melhorar a arrecadação. Isso não significa que diretamente tem aumento de alíquota, mas sim o aumento da arrecadação, é verdade. Nós temos que combater a sonegação, ampliar a base de arrecadação, para que isso seja mais homogêneo. A alíquota vai aumentar, mas porque vai mudar o sistema. Hoje, o garantido, né, o presumido, vai ser trocado pelo modelo de débito e crédito. Mas o detalhe disso, Gustavo Oliveira vem aqui, vai esclarecer aos ouvintes na segunda-feira, mas tenham certeza, a principal função da reforma tributária é trazer segurança jurídica, facilidade, pagar imposto todo cidadão precisa pagar. Não gosta, mas precisa pagar. Mas vai ser feito de forma transparente e dialogado com a sociedade, com a Assembleia Legislativa. Com relação ao agronegócio, é uma falácia dizer, mas vamos tributar. Parece que o agronegócio não paga imposto. Só para passar alguns dados, 35% do ICMS gerado no estado de Mato Grosso é diretamente oriundo do agronegócio. E mais 18% indireto. O que é isso? Imagine bem, se alguém compra um bife, uma carne, um frango, uma carne suína, lá em São Paulo, e essa carne foi produzida aqui no estado de Mato Grosso, ela paga ICMS para sair do estado. Se alguém lá em Pernambuco compra uma pluma de algodão para fazer malha, para fazer confecção, para fazer roupa, ou em Santa Catarina, e o algodão foi produzido aqui no estado de Mato Grosso, ele pagou o ICMS para chegar em Santa Catarina. Se alguém for comprar farelo de soja, milho no Nordeste para fazer a sua integração das granjas no Nordeste para produzir carne, ovo, pagou o ICMS. Também os insumos comprados pelos agricultores para produzir óleo diesel, semente, adubo, peças, tudo isso paga ICMS. Então, no total, 53% do ICMS gerado no Mato Grosso é oriundo do agronegócio. Além disso, o estado de Mato Grosso é o único da federação que tem o FETAB. O FETAB é um tributo, né, é um fundo para investimentos em infraestrutura que só Mato Grosso tem e é diretamente cobrado do agronegócio. E diga-se de passagem, no nosso governo, no governo Pedro Táxi, nós dobramos o FETAB. Dobrou. E os produtores estão pagando e devem pagar. Eu defendo que pagam, porque o estado precisa de muita infraestrutura. Então é uma falácia dizer que o agronegócio só não paga. Só um parênteses a isso com relação ao FETAB. O deputado Zeca Viana falou assim, não, tudo bem, foi acordado, os produtores estão pagando, dobrou o FETAB, o FETAB 2, etc e tal. E agora o governo quer criar um fundo do FETAB, quer pegar o dinheiro do FETAB, que é para fazer estrada, que é para fazer infraestrutura, que é para fazer rodovia, e que isso traria benefício depois, inclusive em novos impostos para o estado, para transformar em fundo para pagar salário. Então, o deputado Zeca Viana está se insurgindo contra, e eu queria saber a sua opinião. Não, eu acho que o deputado Zeca Viana, às vezes, ele fala algumas coisas sem ler, sem ter alguma consistência, né? Com todo o respeito que o deputado merece. Em hipótese alguma, o fundo pode ser destinado para pagamento de salário. O FETAB 2, o FETAB que foi dobrado agora no nosso governo, e eu sou 100%, nós temos que ter credibilidade. Mas por que ele está falando isso? Não. Que não quer que altera a finalidade do fundo, que o fundo é para fazer as obras regionalizadas conforme foi pactuado com o setor produtivo. E eu defendo, e é assim que tem que ser. O que
está a proposta da Assembleia Legislativa, e eu também acho que não tem que ser nesse momento. O FETAB 1, a primeira parte do FETAB, aquele do óleo diesel, aquele FETAB já, vamos dizer, o FETAB 1 que já era cobrado, ele pode, se ele tem uma função, quando lá Dante de Oliveira criou, o H do FETAB era para habitação. Hoje, se o déficit de habitação não é tão grande, ou se tem programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que vai suprindo o déficit habitacional, esse H pode ser transformado em políticas públicas urbanas, e é importante que faça também. Precisamos mais escola, mais hospitais, mais creches. É importante que a Secretaria de Cidades tenha parte desse recurso, e o agronegócio pode e deve contribuir para a melhoria, porque afinal de contas todos moramos nas cidades, então para a melhoria da infraestrutura urbana, é infraestrutura também, e isso eu concordo que tenha uma parte do FETAB. O FETAB 2, 100% para infraestrutura, não pode ser diferente. Agora, para pagar folha, não tem isso na legislação, e se tiver alguma coisa que devem disso, isso tem que ser corrigido, porque o FETAB é fundo, tem finalidade específica. É isso que o deputado diz que tem e que ele quer corrigir, que ele não quer aceitar. Então, mas não tem. Mas tudo... Não tem, né? Não tem, mas esse é o caminho. Vice-governador e secretário Carlos Fávaro, e essa crise política agora aí com relação às doações de campanha, essa coisa que aconteceu na SEDUC, que ninguém gosta do que aconteceu, até porque todos conhecem as pessoas lá envolvidas, pessoas da maior respeitabilidade. Por exemplo, eu tenho muito respeito pela família Maluf, uma família que ajudou demais Cuiabá, né? São grandes empresários na capital mato-grossense, uma das famílias que mais contribuíram com o nosso desenvolvimento. Quantos funcionários não tem nas empresas deles? Quer dizer, o próprio empresário Alain Maluf envolvido aí é um empresário de sucesso, a mãe dele é um empresário de sucesso, a família dele é uma família muito respeitada, mas enfim, tem esse noticiário. E tem o noticiário que isso acaba arranhando a questão da política, né? E acaba arranhando o governo Pedro Taques. Como é que vocês estão avaliando isso lá dentro do Palácio? Olha, primeiro eu queria dizer do carinho que tenho pela família Maluf, como você disse, pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas de um carinho especial, uma família religiosa, uma família tradicional, que ama Cuiabá, que ama o Mato Grosso, que quer o desenvolvimento. Eu tenho um carinho especial por todos eles. Eu fico muito triste, como todo cidadão mato-grossense, quando a gente ouve fatos de corrupção em governos. Nós fizemos uma campanha para entrar para a história do estado de Mato Grosso em termos de arrecadação. Eu, pouco conhecido, sou do interior, como todos sabem. Uma das missões minha na campanha eram cuidar de arrecadação para a campanha. Você acompanhou muito bem, e fizemos algo histórico na minha avaliação. Nós tivemos mais de 700 doadores na pessoa física e jurídica doando para a campanha, mas isso é o direto declarado da forma da lei. Só um parênteses, na época podia ter doação de pessoas jurídicas. Podia, exatamente. Então, grupos familiares, grupo de compra, produtores de todos lá, grupos onde se tem 700, certamente passou de 1.000 doadores, e quando é uma campanha com tantas doações legais desta forma, mostra o interesse de todos, não interesses de grupos específicos. E diga-se de passagem, o governador Pedro Taques, você acompanhou a campanha, você fez todo o marketing da nossa campanha. Não, eu já dei até esse testemunho aqui, que o governador, numa reunião conosco, exigiu que queria tudo por dentro. E ao final da campanha, a mídia nacional considerou uma das mais caras do Brasil, dos governadores. Proporcionalmente a mais cara do Brasil. Mas sabe por que não foi a mais cara? Foi a mais legal. Normalmente não fazem da maneira que nós fizemos. Tudo declarado, tudo certinho. E olha bem, quando nós fizemos uma base de arrecadação tão grande, mais de 1.000 pessoas doaram, porque 700 é a cabeça da doação. Mas quando você pega, por exemplo, um grupo familiar, 3 irmãos são sócios, um fez a doação, mas os outros 2 concordam, quando eles são sócios, concordaram em doar. Então, o espírito de doação foi muito grande, muita gente doou republicanamente e declarado conforme a lei. Mas esse modelo de arrecadação, você tem que falar muito, fazer reuniões pedindo arrecadação. E o governador Pedro Taques, em nenhum momento, uma campanha difícil, mas em nenhum momento ele diminuiu o percentual
percentual nas pesquisas de vantagem de 15%, pelo menos. 15, 20% foi o pior momento, você sabe disso. Sempre com uma larga vantagem, indicando que teria a vitória e o sucesso das eleições em outubro de 2014. E qual seria o risco? Se fizesse alguma ilegalidade na arrecadação, e isso impugnaria a chapa. E nós tivemos as contas aprovadas, tudo dentro da legalidade. Foi um exemplo de campanha. Infelizmente, a corrupção não se combate por decreto. Ocorreu um erro dentro da SEDUC, o governador imediatamente afastou o secretário, determinou e liberou as investigações, entregou para o Poder Judiciário, os órgãos competentes, e isso está sendo feito. Se alguém cometeu algum crime, tem que pagar. Infelizmente é assim que tem que acontecer e que isso sirva de exemplo para que isso não se repita mais. E vamos conversar agora sobre política, sobre o resultado das eleições. O PSD saiu fortalecido das eleições na sua avaliação como presidente do partido? Olha, o PSD saiu muito fortalecido, eu não tenho dúvida disso. A base aliada do nosso governo saiu fortalecida, diferente do que algumas pessoas falam, mas eu tenho convicção do que saiu. Mas o PSD especificamente saiu muito fortalecido. Foram 24 prefeituras que nós ganhamos, alguns municípios importantes, alguns municípios polos regionais, mais de uma dezena, 15, mais ou 16 vice-prefeitos. Nós fizemos uma grande base aliada em vários municípios, independente de o cabeça de chapa ser do PSD, nós apoiamos e tivemos sucesso nas eleições. Então eu tenho certeza que o PSD hoje se consolidou como um grande partido no estado de Mato Grosso e ainda tem um futuro brilhante pela frente. Quantos prefeitos e vereadores e vice-prefeitos? Foram 24 prefeitos, 15 ou 16 vice-prefeitos, mais de 300 vereadores. Com relação ao futuro, as próximas eleições, o PSB tem desenhado um projeto majoritário? Olha, o PSD é um partido que tem 6 deputados estaduais, partido que tem um senador da República, um deputado federal suplente, mas que já passou o ano todo, deputado Tampinha, passou o ano todo no mandato, um suplente atuante. Senador Medeiros, uma revelação da política mato-grossense, um senador dedicado, que dá expediente, que é combativo, que defende as grandes causas, que tem 6 deputados estaduais que são muito trabalhadores, que fazem a diferença na Assembleia Legislativa. É um partido que se credencia sim para disputar as majoritárias em 2018. Pois as majoritárias pode ser governo e Senado? Bom, seu partido tem candidato ao Senado, tem um senador da República que pode ser candidato à reeleição, está credenciado, né, para disputar dentro da chapa de governador e vice. É um grande partido, eu tenho certeza que ninguém consegue fazer uma boa coligação deixando o PSD de fora. Tá, e a questão da relação na Assembleia Legislativa? Só para fazer uma pergunta política, que é minha obrigação jornalística. Diante dessa crise pela qual passa o governo, diante da força do PSD no Legislativo, porque o PSD, como o senhor disse, tem 6 deputados, se não for a maior, é a maior bancada da Assembleia Legislativa. Não chegou lá o canto do cisne? Aquela cantadinha assim, olha, mas vamos fazer aí o impedimento do governador e o Fávaro assume o governo. Que é isso? Longe disso. Nossa bancada já se reuniu com o governador Pedro Táxi, até porque não tem motivo de fazer impedimento do governador, e a política, ela precisa ser construída com boas relações, com transparência, de forma republicana. Nossa bancada já sentou com o governador, reafirmou compromisso com esse governo, reafirmou compromisso com esse projeto do nosso governo. Nós o Estado passa por momentos muito difíceis, precisa de reformas estruturantes muito difíceis que serão feitas. Não basta só a reforma tributária, nós temos que fazer a reforma administrativa e muito dura, com remédio amargo para superar. E o PSD reafirmou na totalidade 6 votos na base aliada do governador Pedro Táxi. Mas não está demorando demais fazer essa reforma administrativa? Olha, já estamos terminando o segundo ano, né? Eu venho falando bastante. Faltam 15 dias para terminar o segundo ano. Eu venho falando bastante com o governador Pedro Táxi, com o secretário Paulo Táxi, chefe da Casa Civil, da necessidade de acelerarmos essas votações. Teve uma reunião antes de ontem à noite na casa do presidente da Assembleia e ficou acordado que essa semana que entra aí vai ser uma força-tarefa para limpar a pauta na Assembleia Legislativa. O PSD está pronto para cumprir o seu papel
por essas medidas. São várias mensagens que estão lá, além da reforma tributária, reforma administrativa, que vão dar um grande encaminhamento, mesmo com medidas amargas. Mas o PSD está disposto a enfrentar, junto com o governo, essas medidas amargas. Não temos tempo a perder, porque o Mato Grosso precisa de um novo rumo mais firme e mais duro para enfrentar 2017. Eu não quero prendê-lo muito tempo aqui, porque o senhor vai a Nobres também ou vai ficar aqui? Não, eu já fui, a caravana já foi e eu vou ficar por aqui hoje. Vai ficar por aqui, né? Porque hoje tem um importante ato do governo em Nobres, né? Tem. É a entrega de uma das maiores obras em favor do turismo em Mato Grosso, não é isso? É verdade. A inauguração dessa estrada que liga Cuiabá a Nobres, passando por toda aquela região turística de Nobres, vai ser um marco nessa administração. Olha, Antero, com toda essa crise nacional e do estado de Mato Grosso, nosso governo já fez mais de 1.400 quilômetros de rodovias, construção e reconstrução. Está ficando um grande canteiro de obras. Para fazer um comparativo, é difícil também comparar com o governo passado, porque o governo passado não é exemplo para ninguém. Mas o governo passado, em 5 anos, 4 anos e 8 meses, fez 800 quilômetros de rodovia. Nós, em 2 anos, estamos finalizando 1.420 quilômetros. Tenho certeza que agora, com o recurso do FETAB 2, que vai ser totalmente integralizado em 2017. 2016 foi só uma partezinha a partir de julho. A partir de 2017, 2018, os recursos contratados com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Prodestur, que vão fazer infraestrutura, não só para a agricultura, para o cidadão, porque a estrada é levar oportunidade para quem faz faculdade em outro município. Nós não podemos levar uma universidade em cada um dos 141 municípios mato-grossenses, mas nós temos a obrigação de levar um jovem a fazer a universidade num polo regional. E estrada é a oportunidade de fazer isso de forma mais eficiente. Saúde com estrada mais eficiente para as ambulâncias trabalharem, levar os pacientes, é cidadania. E nós vamos fazer um grande programa de pavimentação. Hoje, o governador está inaugurando a estrada que liga Cuiabá a Nobres, e tantas outras serão inauguradas. Vice-governador Carlos Fávaro, obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM à sua disposição. Muito obrigado, Antero, amigo, que eu me espelho muito em você e nas suas orientações. Agradeço a oportunidade da Rádio Capital, aproveitar esse momento, desejar um Feliz Natal a todos os mato-grossenses, que 2017 seja um ano de prosperidade, que nós conseguimos juntos, com o esforço de todos, superar a crise e trazer felicidade às nossas famílias. Que 2017 nós não tenhamos crise, tenhamos 365 natais. Obrigado, muito obrigado.